Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e nesta manhã eu quero compartilhar um texto muito poderoso da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Assim está escrito, preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é muito poderoso da parte de Deus. E eu tenho falado isso nas pessoas que caminham próximos de mim, como Deus, por esse tempo, onde existe uma fartura de informação, uma fartura de conteúdo, uma fartura de possibilidades, que assim nós, nessa terra, nesse tempo, nessa geração, temos essas até mesmo propostas para que, de alguma forma, nós cresçamos e multiplicamos e desenvolvamos cada vez mais as nossas habilidades intelectuais, humanas, espirituais e tudo mais. Eu tenho dito que nos dias de hoje é imprescindível que nós aprendamos a fazer aquilo que Jesus fez e é ensinado pelo apóstolo Paulo, o ato de esvaziar-se. O apóstolo Paulo começa essa epígrafe, esse tema, falando que deveria haver nas pessoas da igreja de Filipos naquele momento, e essa carta pode muito bem aplicar sobre as nossas vidas no dia de hoje, eles deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo ele sendo Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Veja só que poderoso. Por tantas vezes nós queremos aprender mais, crescer mais, desenvolver mais as nossas habilidades. E sim, nós temos muitas possibilidades, infinitas possibilidades nos dias de hoje para que isso aconteça. Mas o chamado do Evangelho de Jesus é que nós nos esvaziemos das coisas deste mundo para que vivamos as coisas e a forma exata daquilo que o Senhor deseja que vivamos. Eu quero convidar você nessa manhã, irmãos, a analisar a sua vida e entender aquilo que talvez até você tenha uma certa facilidade, habilidades e tudo mais, e o que você estaria disposto dessas todas as experiências que talvez você tenha angariado ao longo da sua vida, o que você estaria disposto de no dia de hoje se esvaziar, renunciar, lançar fora, largar a mão. O que você estaria disposto a entregar diante do altar do Senhor para que você pudesse assumir verdadeiramente o formato daquilo que Deus deseja que você tenha, para viver exatamente no centro, no propósito, no eixo motriz da vontade de Deus. Faça uma pausa nesse momento, reavalie aquilo que de alguma forma você tem vivido nos seus últimos dias de vida, nos últimos anos, entenda do que você tem nutrido e o que de tudo aquilo que você tem recebido, tem angariado, o que isso verdadeiramente tem corroborado, tem estado alinhado com o propósito ao qual o Senhor Deus deseja desenvolver sobre a sua vida. É muito importante essa análise, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele não quis usurpar o lugar de ninguém, usurpar o lugar de Deus, mas ele decidiu nesse momento exercitar este princípio, se esvaziando daquilo que de alguma forma ele carregava, para que pudesse se tornar servo, para que pudesse cumprir o seu plano, o seu propósito aqui estabelecido na terra. E o que você está disposto a deixar para trás para viver os planos de Deus? O que você no dia de hoje está disposto a renunciar? Quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã nós estamos aqui diante do Senhor, Paizinho. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de vida que o Senhor nessa manhã nos concede. Nessa manhã, aprove o Senhor que falássemos sobre o ato de esvaziar, usando a história do Senhor Jesus, mas nós entendemos que para que nós nos alinhemos cada vez mais com o Senhor, nós precisamos também deixar coisas para trás, Pai. Deixar opiniões, deixar filosofias, deixar pecados, deixar até mesmo práticas, habilidades que por muitas vezes nos enchem, alimentam o nosso ego e nos fazem estar cada vez mais distantes do propósito ao qual o Senhor nos formou. Nessa manhã eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que eles tenham esse discernimento daquilo que o Senhor deseja que eles renunciem, Pai. Que nesse dia, Senhor, nas nossas vidas assim seja feita, estabelecida a vontade do Senhor. Que não seja feita somente aquilo que desejamos, Pai. Que não seja feito somente aquilo que gostamos, não, Senhor. Que nós venhamos nos esvaziar para que nós nos submetamos àquilo que o Senhor deseja realizar neste tempo, para esta geração e através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Reavalie, observe o seu comportamento, observe as suas filosofias, as suas doutrinas, observe até mesmo o seu conjunto de habilidades e veja o que você tem realizado, o que você tem feito, o que tem conectado com o Senhor, tem te aproximado mais dele, mas também concentre-se naquilo que você tem feito e tem te afastado, tem te roubado do propósito de Deus. Que Deus abençoe sua vida.